Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Lendário da História. Eu sou o professor Edno e hoje nós vamos estar falando aí sobre revoluções inglesas, tá? Pessoal, já para assinar a chamada da sua aula, dá o seu like, compartilha aí com a galera e ativa as notificações clicando no sininho aí. Se você não é inscrito, clica aí no botão de inscrição, se inscreve no canal e vamos aproveitar a nossa aula. Pessoal, falando de revolução inglesa, né, nós vamos ter aí os antecedentes dessa revolução. O que vai provocar essa revolução inglesa, né? Nós vamos ter aí, galera, o autoritarismo de Carlos I, né? O então rei da Inglaterra, o cara que vai estar ali governando todo mundo, né? Então, ele era um cara bastante autoritário, ele vai tentar fazer isso aqui, ó, o fechamento do parlamento, né? Isso vai gerar uma certa revolta, a galera vai ficar meio que perturbada com isso, né? E aí, nessa tentativa de fechar o parlamento, nós vamos ter o seguinte: nós vamos ter a divisão do parlamento em dois, no qual nós vamos ter uma guerra civil se instaurando ali na Inglaterra naquele momento, né? Inglaterra essa que vai passar por esse processo, que vai passar por esse período de guerra civil, no qual nós vamos ter os cabeças redondas, né, e os cavaleiros. Uai, cabeças redondas? Pessoal, cabeça redonda, carro do corte de cabelo que eles faziam na época, para contestar a galera da nobreza. Ou seja, os cabeças redondas são o pessoal da burguesia e os cavaleiros, o pessoal da nobreza. Beleza? Se liga aí. Olha só, nós vamos ter aí então, né, nessa conjuntura toda da Guerra Civil, nós vamos ter Oliver Cromwell, o cara que vai estar liderando o pessoal da burguesia, a galera que vai estar aí sendo mais liderada, literalmente, pelo Oliver Cromwell. Ele vai trazer uma questão bastante interessante durante esse processo, que é a questão dos atos de navegação. Lembrando que o Oliver Cromwell, ele foi um dos responsáveis, né, o principal responsável por acabar com essa guerra civil. Então, quando ele se instaura no poder, né, ele vai ter aí uma grande chance de colocar a burguesia, né, na participação política adequada durante esse período na Inglaterra, beleza? Então a burguesia com o Oliver Cromwell vai crescer bastante. E aí o Oliver Cromwell ele vai se aproveitar das questões dos atos de navegação de 1650, que já estava instaurado, mas que teve aí um valor principal com ele no poder, beleza? E aí, pessoal, nós vamos ter o seguinte: o Oliver Cromwell ele vai governar aí até 1658, né, que é quando ele morre, e assume o filho dele, o Richard Cromwell. Só que o Richard ele não dá conta de governar como o pai governou. Para vocês terem ideia, durante o período ali de Oliver Cromwell, o período da República de Cromwell, o período da ditadura de Cromwell, né, ditadura porque dentro do seu governo o parlamento acaba brigando, acaba entrando numa confusão e ele decide governar ditatorialmente, né? Mas mesmo assim, ele consegue dar uma nova cara para a Inglaterra. Ele faz com que a Inglaterra possa crescer financeiramente, né? Os atos de navegação, que é um conjunto de leis, vai ser de extrema importância porque vai trazer uma visão muito forte para os mercadores ali na Inglaterra, afastando a Holanda, que era a principal, né, a principal concorrente da Inglaterra na época. Então, o Oliver Cromwell ele vai ser o cara que vai colocar, né, a Inglaterra em si lá no topo e vai fazer com que a Inglaterra ela possa crescer literalmente, tanto financeiramente que, com o passar do tempo, a gente vai ter a formação de cercamentos, a formação de propriedade privada, o que vai dar origem aí, lá na frente, para a Revolução Industrial, beleza? Pessoal, se vocês estão gostando desse vídeo, dá o seu like aí, deixa o seu joinha, para a gente saber se vocês estão aprovando o vídeo, beleza? Pessoal, olha só, voltando aí, quando Oliver Cromwell ele morre, o que vai acontecer? Nós vamos ter agora no poder o Richard Cromwell. Ele não consegue, né,
fazer as mesmas coisas que o pai e aí acaba sendo expulso pelo parlamento, né? Ele vai perder para o parlamento. Então volta neste momento a monarquia, no qual essa monarquia ela vai ser liderada por Carlos II, né? E ele era um simpatizante do catolicismo. Ele era um cara que tinha uma certa aproximação com o catolicismo, né? Lembrando que nessa época, o pessoal da burguesia e o pessoal da nobreza, eles eram protestantes, eles estavam passando por uma reforma protestante nessa época, né? Então, ter agora um rei católico, para eles, seria meio que assombroso, né? E aí, pessoal, nós vamos ter aí o governo do Carlos II. Aí, quando o Carlos II, né, esse novo rei da Inglaterra, ele assume, o que ele vai fazer? Ele vai, por uma segunda vez, tentar fechar o parlamento. Aí o parlamento olha assim e fala, uai, não é certo, né? E o pessoal do parlamento vai começar a criar uma certa resistência com esse cara, né? E aí vai surgir dois grupos que vai ser de extrema importância, os Whig e os Tory, né? No qual os Whig eram a burguesia, os Tory, o pessoal aqui da nobreza, que, querendo ou não, né, eles se sentiam ameaçados por esse rei que era simpatizante do catolicismo. Lembrando que essa galera já era uma galera voltada para o protestantismo, né? Então eles sabiam que se esse rei católico ele viesse a governar com mais autoridade, assim como governou Carlos I, ele seria assombroso, porque ele queria governar do jeito dele, né? Ele não iria governar conforme as regulações, as normas do parlamento em si. E aí, pessoal, o que a gente vai ter? Esses dois grupos vão mandar esse cara embora, né? Vai haver aí uma certa deposição, ou seja, ele vai ser retirado do cargo e vai ser empossado o Jaime II. Só que Jaime II, ele também vai ter aí uma certa simpatia com o pessoal católico, com o pessoal da Igreja Católica. E isso não é interessante, né? Então, olha só, apesar de tudo isso, ele vai ser um cara que é casado com quem? Casado com uma protestante. E essa protestante vai dar 2 filhas para ele. Só que naquela época, filhas, né, o gênero feminino, não pode assumir o governo. Então o que a gente tem? Né? Não pode, eles não queriam também. E aí o que a gente vai ter? Ele vai se separar da esposa que tinha dado as 2 filhas, vai se casar com uma católica, ou seja, ele vai ficar mais forte com isso, né? E aí, pessoal, nós vamos ter então o início da nossa Revolução Gloriosa aqui em 1688, no qual essa Revolução Gloriosa ela vai durar aí basicamente 1 ano. E por que Revolução Gloriosa? Porque ela não derrama nenhuma gota de sangue. É por isso que ela é gloriosa, né? Com o fim das contas, né? Com o fim de toda essa bagunça aqui, o que vai acontecer? A Revolução Inglesa ela vai ser uma monarquia parlamentarista. No final das contas, a Inglaterra em si, ela vai ser uma monarquia parlamentarista, no qual o parlamento ele tem um poder muito grande e o rei, aqui a monarquia, né, o rei, ele vai ser apenas uma figura que representa alguma coisa ali, né? Então, é por isso que até hoje a Inglaterra ela tem uma monarquia parlamentarista. Na verdade, não é bem uma monarquia, né? A monarquia já passou, mas a gente tem a figura da rainha Elizabeth ali, porém a gente tem o primeiro-ministro, que é o cara do parlamento, que está ali organizando todas as situações políticas, econômicas e por aí vai, tá bom? Pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, não esquece de compartilhar, dá o seu joinha, ativa as notificações aí, clicando no sininho. E olha só, isso aqui é um resumo. Se você quiser, né? Se vocês quiserem que eu explique isso aqui detalhadamente, parte por parte, dá o seu like aí. Se a gente atingir aí, sei lá, vamos colocar aí 200 likes, aí a gente faz, né, outro vídeo explicando toda a Revolução Inglesa.
Beleza, pessoal? Galera, muito obrigado e fiquem com Deus.